Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. E você que nos acompanha aí da sua residência através do Facebook, também vos saudamos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Na manhã deste domingo, fazendo aqui a nossa live da primeira lição do segundo trimestre aqui 2020 em GE 2. Vamos assim começar esse trimestre falando sobre a carta de Paulo aos Efésios. E como é a primeira lição, a lição introdutória, vamos fazer assim uma apresentação geral e logo em seguida estaremos dando início aqui ao nosso debate sobre a lição número 1. E de entrada, meus amados irmãos, queremos falar um pouco sobre a capa do trimestre. Como os irmãos bem podem ver aí, está aí aparecendo a imagem. E temos aí um rolo selado e uma coroa de espinho. O rolo selado, selo este vermelho com figura de um leão coroado, a nos mostrar que a escolha divina foi de salvar o ser humano pelo sangue de Jesus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, bem como que por meio de Cristo passamos a ser propriedade do Senhor, sendo por isso selados pelo Espírito Santo. E a coroa de espinhos ainda representa a maldição assumida por Cristo, pois devemos lembrar também que os espinhos e cardos somente surgiram na terra por causa da maldição da terra em virtude do pecado. Essa é a simbologia da nossa capa, da nossa lição nesse trimestre. O título da lição nesse trimestre é A Igreja Eleita, e tem o subtítulo que é o tema Remida pelo Sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nesse trimestre vamos estudar 13 lições maravilhosas e de uma forma didática dividimos ela em 3 blocos. O primeiro bloco, que falamos da introdução, que é a lição número 1, na qual vamos estudar na manhã deste domingo, que fala Carta aos Efésios, saudações aos destinatários. O segundo bloco, vamos falar da parte doutrinária da epístola, que vai da lição número 2 à lição 10, onde vamos estudar os seguintes temas. A lição 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A lição 3, eleição e predestinação. A lição 4, a iluminação espiritual do crente. A lição 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. A lição 6, a condição dos gentios sem Deus. A lição 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. A lição 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A lição 9, o mistério da unidade revelado. E a lição 10, a intercessão pelos Efésios. E o terceiro bloco da nossa lição, vamos falar sobre a parte prática da epístola, que vai da lição 11 à lição 13. Lição 11, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Lição 12, a conduta do crente em relação à família. E a lição 13, a batalha espiritual e as armas do crente. O comentarista da nossa lição nesse trimestre é o pastor Douglas Roberto de Almeida Baptista, presidente da Assembleia de Deus e Missão do Distrito Federal, presidente do Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Foi relator da comissão especial que elaborou a Declaração de Fé das Assembleias de Deus e já comentou algumas lições bíblicas. Esse é o nosso comentarista da nossa lição nesse trimestre. E assim, vamos fazer uma breve apresentação da nossa lição na manhã deste domingo, que é a lição de número 1, introdutória, que vai falar sobre Carta aos Efésios, saudações aos destinatários. Nossa verdade prática nos diz o seguinte: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Tivemos a nossa leitura diária, na segunda-feira lemos Atos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 3 ao 5. Na terça-feira, Atos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 1 ao 3. Na quarta-feira, Atos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 5 ao 7.
Na quinta-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 8. Na sexta, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 28 ao 31. E por fim, no sábado, lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 30. A nossa lição na manhã deste domingo tem alguns objetivos a ser alcançados. E o objetivo geral da nossa lição é mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios e os objetivos específicos, cada um compreendendo a cada tópico da nossa lição. Primeiro objetivo específico é mostrar a autoria e a data da epístola. Segundo, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. Terceiro, explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Ponto central da nossa lição. Em Efésios, Jesus Cristo é a cabeça, a igreja o seu corpo. Tópicos desta lição, vamos estudar, como já assim dissemos, está dividido em 3 principais tópicos. O primeiro é autoria e data, subdividida em 4 subpontos. Primeiro, autoria. Segundo, a assinatura apostólica. Terceiro, uma epístola da prisão. Quarto, data. Segundo tópico da nossa lição, destinatário, também assim subdividida em 4 subpontos. Primeiro, a cidade de Éfeso. Segundo, a religiosidade em Éfeso. Terceiro, a igreja de Éfeso. Quarto, a saudação epistolar. E o terceiro tópico da nossa lição vai nos falar sobre propósito e mensagem, dividido assim em 2 subpontos. O propósito é o primeiro subponto e o segundo, a mensagem. Vamos assim ler a síntese de cada tópico para você que está nos acompanhando em casa possa também se inteirar do assunto na qual estamos estudando aqui na manhã desse domingo. Síntese do tópico primeiro nos diz: o apóstolo Paulo é o autor da carta aos Efésios e sua data de autoria se dá por volta dos anos 61, 62 depois de Cristo, durante sua prisão em Roma. Síntese do tópico segundo: a epístola é considerada uma carta circular, dirigida às igrejas da Ásia, a começar pela cidade de Éfeso, o centro político, comercial e religioso da época. Síntese do tópico terceiro: a abordagem da carta gira em torno de 2 temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, seu corpo. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2, e Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 1 ao 7. E na manhã deste domingo, meus amados irmãos, nós temos o privilégio de aqui estarmos nos acompanhando nosso pastor Luiz Sérgio, coordenador da área, nosso presbítero Altemário, o dirigente da congregação aqui em G2, e o nosso irmão Alex, o mesmo é segundo dirigente ali na igreja em G1, que está aqui conosco para comentarmos a lição na manhã deste domingo. E você que aí está nos assistindo, sinta-se à vontade também para questionar, se tem alguma dúvida, faça a pergunta, que o nosso pessoal, nossos irmãos que aqui estão fazendo a filmagem, eles vão anotar, trazer aqui à mesa, para que na medida do possível possamos estar assim, minimizando as suas dúvidas a você que está nos acompanhando. Então, antes de começarmos o comentário, vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe, e o nosso irmão Alex, ele faz assim a leitura bíblica em classe. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, a todos os que estão nos acompanhando e a todos que irão ver este vídeo. A nossa leitura bíblica em classe, a partir do livro de Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2, nos diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 19, verso 1 ao 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo,
quando crestes? E eles disseram-lhes: Nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizado então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram falar, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. Glória a Deus. Dessa feita, queremos convidar aqui nosso presbítero Aldemário para ele fazer assim a leitura do texto áureo. Muito bem. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos presentes, todos que estão em casa, conforme a orientação do nosso dirigente da Escola Dominical aqui em Gedúcio, presbítero Elias. Vamos fazer assim a leitura do texto áureo. Texto áureo. A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 2. Glória a Deus. Graças a Deus, creio que os irmãos estão acompanhando, já estão se inteirando um pouco da lição na qual nós estamos aqui a estudar nesta manhã. E vamos agora para a parte mais prática, que é dialogar, discutirmos os pontos de cada da lição aqui, na qual o autor sugere na manhã desse domingo. E o primeiro tópico da nossa lição fala sobre data e autoria. Dessa feita, meus irmãos, como já foi assim apresentado, está conosco nosso pastor Luiz Sérgio, mesmo é coordenador da área, e também faz parte do nosso conselho doutrinário. Nós assim pedimos a ele para que ele nos traga assim um comentário sobre a data e autoria na qual esta epístola foi assim elaborada, e também assim faz necessário também uma breve biografia, né, de quem foi Paulo, né? Quem era Paulo, quem foi Paulo, Saulo, Paulo, para que nós possamos assim interagir mais um pouco. Graças a Deus. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus, os irmãos que estão nos acompanhando através da mídia Facebook. Seremos assim sucinto, né? A lição é introdutória, para nós termos uma visão geral da carta, para que assim possamos acompanhar. Na nossa lição da introdução diz que a epístola aos Efésios, ela é denominada coroa dos escritos de Paulo e ainda a rainha das epístolas. Ela não vem assim diretamente tratar de questões de combate a doutrinas heréticas, apesar de que havia ainda um grupo de gnósticos na época ainda, mas a preocupação de Paulo não é essa. Depois os irmãos que vão me suceder, eles estarão assim abordando essa temática melhor. Mas Paulo não teve a preocupação de questão doutrinária, pelo contrário, né? Nós temos aqui, na nossa introdução, 4 subitens que vamos assim abordar rapidamente para os irmãos, numa parte sintética, uma síntese. A autoria não nos deixa dúvida nenhuma, não há nenhuma questão teológica dentro daqueles que fazem a análise crítica teológica, não há nenhuma dúvida da autoria do apóstolo Paulo. Diz que, conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Então, logo, na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 1, já tem o próprio Paulo, ele declarando a autoria. Diz aqui o texto para a gente acompanhar em casa, você que acompanha em casa, abra sua Bíblia, né, que é importante abrir a Bíblia. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, os santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo. Logo, a carta não nos deixa dúvida nenhuma, não há nenhuma assim, questão de dúvida acerca da carta. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo. Então aqui nós temos
Paulo com duas identificações de seu nome. Saulo por parte da sua linhagem hebraica e Paulo porque ele tinha cidadania romana. Logo, Paulo também significava primeiro rei de Israel, pertencia à mesma tribo de Paulo. E Paulo em Romanos significa pequeno, era o nome romano dele, está lá em Atos 22, 25, porque Paulo tinha nacionalidade ou cidadania romana. Por isso que ele é preso, ele questiona e diz assim: será que um cidadão romano não tem um julgamento justo? Quando viu que ele era romano, tinha uma cidadania romana, ele ficou com medo, temeroso, porque estava ofendendo, agredindo um cidadão romano. Ele até admirou-se porque Paulo, sendo hebreu, tinha essa cidadania. Então não resta dúvida de que a carta é escrita pelo apóstolo Paulo. Não sei se aqui à mesa tem alguma dúvida sobre isso, tem? Pronto. Então, a carta já deixa bem claro que a autoria é de Paulo. A assinatura apostólica, nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Aqui é interessante, né? Isso aqui é interessante, que ele se apresenta como Paulo. Então ele se utiliza daquilo que ele tinha direito e até para ter livre acesso nas avenidas romanas, e ele foi chamado para ser o pregador dos gentios. Então Paulo ele sempre se identifica como Paulo, porque isso também abria portas naquela época, já que as grandes avenidas estradas foram criadas pelo Império Romano, e quando ele se apresenta por Paulo, já lhe permitia um acesso mais fácil. As coisas de Deus, né? Deus tem os seus caminhos, as suas formas de trabalhar. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoria apostólica com ressalva, pela vontade de Deus, isto é, não é escolhido por homens. Então aqui Paulo, mais uma vez, apesar que ele é considerado apóstolo, e havia uma questão daqueles que estavam dentro das igrejas, os contenciosos, aqueles que questionavam a autoria do apostolado, porque ele foi um dos últimos, não viu o Senhor pessoalmente, não andou, mas teve a revelação e a chamada direta do próprio Jesus. Então ele sempre mostra que a escolha dele, a chamada dele, é uma chamada direta de Deus, pela vontade de Deus. São esses detalhes da carta que começa já para nos dar a entender um contexto também doutrinário, o contexto da época, né? Então Paulo deixa bem claro que ele era apóstolo pela vontade de Deus, não foi simplesmente uma escolha humana. O terceiro subitem da epístola diz que uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma, é uma das cartas da prisão de Paulo, né? Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, no capítulo 3 e versículo 1, a carta das prisões. Preso no Senhor, capítulo 4, versículo 1, e o embaixador em cadeias, Efésios 6 e 20. Então observe que são esses pequenos detalhes que muitas vezes passam desapercebidos, né? Essas coisinhas assim que a gente lê, mas às vezes não entende. Quando ele diz assim, interessante dizer assim, Paulo preso no Senhor. Aí ele diz, porque Paulo estava ligado em Cristo, mas sempre tem uma conotação, né? Puxando uma conotação já das prisões também, né? Paulo ressalta que estava preso em Roma, por amor a Cristo, por amor à palavra, pelo amor ao Evangelho, pela obra que ele estava realizando. Observe que 3 versículos que nos chamam a atenção, assim, os detalhes, né? Prisioneiro de Cristo, preso do Senhor, um embaixador em cadeias. É interessante esses detalhes que muitas vezes a gente lê e não se atém aos detalhes. E os detalhes são interessantes. Já nos dá uma ideia de como havia um compromisso de Paulo com o Senhor Jesus. Aqui nos deixa também uma lição. Mesmo preso, Paulo não deixou de fazer a obra. Mesmo
Na quarentena que nós estamos vivendo, nós também estamos aqui fazendo a obra, né? Mesmo na quarentena, todo mundo em casa, mas aqui está a Igreja do Senhor, transmitindo via as mídias sociais, alcançando muitos irmãos em casa que não podem sair. Mesmo assim, veja que Paulo não tinha as mídias, Paulo tinha as cartas, né? É por isso que Paulo usou muito de cartas, que era o maior meio de comunicação da época, que eram as cartas. Então, mesmo preso, Paulo não deixou de ensinar a igreja, Paulo não deixou de comunicar as verdades de Deus, mesmo preso. Por isso que usamos hoje as mídias sociais para transmitir a palavra de Deus. Deus usa de tudo, todos os meios para alcançar todos. Então, a epístola da prisão. Então, já sabemos que a carta é de Paulo, sabemos que não há dúvida sobre isso. Sabemos que ele deixou a sua assinatura apostólica e os detalhes acerca da carta que estava na prisão. Foi considerado um embaixador e por essa razão ele integra o rol das epístolas da prisão, redigida aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. São as 4 cartas da prisão, né? Que ele estava na escrita, ele escreveu da prisão. Carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon, o escravo, né? Que tinha aquele escravo que fugiu e ele escreve a carta a Filemon. A data na Bíblia, não há uma exatidão, há uma aproximação. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias, segundo alguns, Paulo escreveu e fundou a igreja de Éfeso na sua 2ª viagem missionária, evangelizou por 3 anos lá, encontrou 12 discípulos e desses ele batizou-os. E nesse discípulo também receberam o batismo com o Espírito Santo. E na sua 3ª viagem missionária, Paulo ele retorna lá para a igreja de Éfeso, na primeira viagem, junto com Áquila e Priscila. A data, de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar a igreja na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, está lá em Atos 28 e 30. Entre 60 e 62 depois de Cristo. Aproximadamente, a partir dessa premissa, a data provável, por isso que eu digo que não é exata, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62, tendo Tíquico como seu portador. Está lá em Efésios capítulo 6, versículo 21. Então, nessa parte introdutória, nós já sabemos que a carta, a autoria de Paulo, aos irmãos que estavam ali na Ásia Menor, tem a sua própria assinatura, é uma epístola redigida da prisão, né, para fortalecer os crentes na fé. Depois os irmãos vão dar sequência, e a data aproximadamente entre 61 e 62. Muito bem, então, diante disso, tem aí o segundo tópico da lição, que o nosso presbítero Elias, que é o dirigente da EBD, ele vai falar ou designar alguém para dar um comentário. Desde já, Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Se tiver alguma dúvida, os irmãos enviam o zap para a equipe técnica, que dentro do possível a gente faz aqui uma abordagem. Pronto, meu presbítero. Muito bem, meu pastor. Quer dizer, meu pastor, que essa máxima que existe aí, que Deus pegou Saulo, mudou seu nome para Paulo, transformou num Paulo, isso aí não existe. Exatamente. Verdade, bem lembrado, né? Essa história de era Saulo, transformou em Paulo, né? Isso é fantasia de pregação para enfeitar em pregação, né? Paulo continua Paulo, né? Continua Saulo, o mesmo. Só o nome que difere. Verdade. Bem lembrado. Muito bem. Bem frisado aqui, porque Saulo, como é seu nome entre os judeus, e Paulo, que já era seu nome também, por causa da sua cidadania romana, na qual ele recebeu, e ele achou por melhor se utilizasse desse nome, até porque ele é conhecido como apóstolo dos gentios. Então, para que ele tivesse melhor acesso, como o pastor assim falou, e levar o evangelho aos gentios. Nosso presbítero Ademar tem alguma coisa mais assim a acrescentar? Não, a única coisa assim que eu poderia fortalecer foi uma pergunta que me fizeram, se o correto é chamar epístola de Paulo ou carta de Paulo. Então é bom a gente frisar isso também para saber, porque alguém fica com dúvida. Qual é o correto?
Então vamos entender por que é carta e por que é epístola, ok? Então carta, papel, tinta no papel, escrita, é carta. E o que era uma epístola, epistolê, que é do grego. Era como se fosse uma porta-carta. Exemplo, se fazia a carta, colocaria dentro do epístola, epistolê, e ia ao destinatário. Então, por isso que ficou esse de epístola de Paulo, porque não só ficou escrita, então ela foi destinada, então botou dentro da epístola para poder chegar ao destino. Então, nem está errado um termo nem outro. Agora, o mais correto seria a carta, porque a carta é o principal. A carta é o principal, né? A epístola é tão somente como fosse o portador da carta. Então, por isso que, quando nos indagaram, perguntar qual era o correto, então, o correto são os dois. Agora, o mais assim, louvável dizermos é a carta de Paulo aos Efésios, porque a carta é o principal, é onde está registrado o que ele queria falar para aquela cidade, para aqueles irmãos daquela cidade. É o conteúdo, né? Então, o principal é a carta. Então, o mais correto para nós que fazemos teologia é chamarmos a carta de Paulo aos Efésios, né? Muito bem. Nosso irmão Alex, pode assim nos endossar com mais alguma coisa? Sim, de acordo com o que o nosso presbítero, o irmão Demário, estava falando, o conteúdo, que é o importante, é o que estava registrado como autógrafo que Paulo tinha feito. No caso, a epístola ou epistolar é justamente o envelope que era para enviar, para colocar e ser enviado. Era tipo a proteção para poder chegar ao destino, não é verdade? Muito bem. Você, querido irmão que está nos assistindo, que estejamos minimizando as suas dúvidas. E se tiver alguma pergunta a fazer, pode continuar assim a fazer, enviar aí para os irmãos, para que os irmãos assim possam repassar para nós. E o segundo tópico da nossa lição vai falar sobre destinatários. Ele também tem assim, são 4 subpontos, que tem a cidade de Éfeso, a religiosidade em Éfeso, a igreja de Éfeso, a saudação epistolar. Dessa feita, queremos assim, passar assim para o nosso presbítero Aldemário, para ele nos trazer assim um comentário sobre este segundo ponto da nossa lição. Muito bem. Desejar a você que está nos escutando em casa que a importância dessa primeira lição é de forma introdutória. E com essas informações a qual nós estamos recebendo nessa manhã, ela vai ser muito importante para as demais lições. Ou quando nós formos sempre ler a carta de Paulo aos Efésios. Então, quando nós temos essas informações a qual vocês estão recebendo nesta manhã deste dia, fica mais fácil o entendimento para a leitura desta carta. Então, no segundo ponto aqui, o destinatário, ou seja, para quem Paulo destinou a carta, que foi aos Efésios, né, dentro daquela cidade de Éfeso. Então, quando nós vamos estudar sobre a cidade de Éfeso, nós vamos ver que era uma cidade, primeiramente, era idólatra, porque existia adoração a outros deuses, e a mais cultuada era a deusa chamada Diana, né, que dentro de outro contexto chamada de Artemis, e ainda chamam de Afrodite, né, para essa deusa Diana, porque ela era muita referência lá na cidade de Éfeso, porque era um templo muito grande, muito formoso, que se vendia, na nossa linguagem de hoje, estátuas referentes a elas, e as pessoas compravam muito dentro da sua religiosidade. Então, por isso, quando Paulo chegou com esse evangelho de Cristo nessa cidade, houve um pouco de questionamento por causa disso, porque era muita idolatria nessa cidade. E era um dos pontos turísticos também, através desse templo, né, para Diana, que era a deusa da fertilização, ou da fertilidade, e Paulo teve muita dificuldade com isso. Mas essa cidade ela é uma cidade que tinha uma comercialização muito forte, porque também tinha um porto, era uma cidade portuária muito forte, então existia muito turismo, então a ponto que a maioria dos estudiosos vai dizer que Paulo nessa cidade, ele faz a sua base missionária para evangelizar a Europa, né? Aproveitando que realmente é uma cidade, uma metrópole muito grande, muito comercializada, muito turista, e ele vai se aproveitar exatamente dentro desse contexto para formar sua base missionária. Como o pastor Luiz Sérgio já enfocou, Paulo chega nessa cidade, no finalzinho da sua segunda viagem missionária. Quando ele sai, ele deixa lá Áquila e Priscila, como o pastor já falou, e na terceira viagem missionária, sim, ele passa 3 anos, então passa um tempo mais duradouro para se implantar todo esse evangelho
chega à sinagoga judaica também dentro de Éfeso. Ele não é bem recebido, os judeus não aceitam a sua pregação, por isso que ele vai para as escolas tiranas, porque ele foi rejeitado. Exatamente os cristãos da época lá, tanto os judeus como os gentios, a qual aceitaram o evangelho de Cristo, e dentro dessas escolas, Paulo vai assim levar toda essa ministração desse evangelho de Cristo. E dentro desses 6 capítulos dessa carta de Paulo aos Efésios, é importante também nós focarmos que do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo vai trazer uma parte doutrinária para a igreja, como para nós também. Quando o pastor Luiz Sérgio focou dentro da autoria de Paulo, é interessante também nós focarmos que essa epístola ou essa carta, ela é de forma universal e não pessoal. Ele não direcionou a uma pessoa na cidade de Éfeso. Ele forma de uma forma muito coletiva para a igreja e não se detendo tão somente lá os irmãos em Éfeso, mas para todos os crentes firmados em Cristo. Então, trata-se de uma carta realmente universal que serve como forma doutrinária para nós hoje também. E do capítulo 4 ao capítulo 6, Paulo vai fazer o quê? A parte prática da coisa. Do 1 ao 3, ele vai trazer de forma doutrinária, como fosse a parte teórica, mas do 4 ao 6, não. Ele já vai agora dentro do contexto prático para a nossa vida. Por isso que ele vai trazer pelo menos 3 condutas na vida cristã. Ele traz a conduta de forma individual, está no capítulo 5 ao capítulo 6, está de forma de conduta social, como nós devemos ter nossa conduta no meio social, dentro de uma sociedade, e Paulo vai trazer também essa conduta cristã dentro de forma doméstica, mostrando normativas da palavra de Deus para o marido, para a esposa, para os pais, para os filhos, enfim, dentro da conduta cristã, dentro da parte doméstica, que é a família. Então, por isso que é uma epístola muito boa de nós estudarmos, porque vai nos trazer uma conduta cristã muito, mas muito eficaz para a nossa vida. Então, pelo menos essas informações de quem era a cidade de Éfeso, são poucas as coisas, mas o autor trouxe muita coisa. Ele até informa aqui que existia também um teatro que cabia 25 mil espectadores. Então, a cidade de Éfeso é metrópole, né? Ele diz aqui que tinha 500 mil habitantes. Por isso que realmente, de uma forma muito proveitosa e louvável do apóstolo Paulo, ele forma, assim como já tenho dito, a base missionária de lá. O Espírito Santo usa ele de uma forma maravilhosa, não só em Éfeso, mas nas demais cidades circunvizinhas, né? E dizer a você que hoje, onde é que fica Éfeso? É a atual Turquia, né? E uma coisa interessante de nós entendermos, né? Paulo faz toda essa base missionária em Éfeso, e hoje a religiosidade desse povo lá na Turquia, qual é a religião predominante lá? Os muçulmanos, o islamismo, né? São os muçulmanos que está hoje onde era Éfeso, que é a Turquia. Então é uma coisa muito considerável nós pensarmos, né? Como é que Paulo evangeliza uma grande cidade como essa, e hoje atualmente que é a Turquia, a religião que predomina lá, né, com os muçulmanos, né? É interessante isso. Então isso deve acordar nós como igreja do Senhor, continuar oramos por aquela região islâmica, né, que Paulo evangelizou tanto, para que realmente o evangelho de Cristo realmente venha fazer uma libertação de conscientização do verdadeiro evangelho que leva uma vida eterna no nome de Jesus. Amém? Muito bem. Já que o nosso prefeito levantou essa questão que hoje a atual Turquia, né, não é assim um país cristão, totalmente evangélico, e a gente vem à mente, em tona, assim, dividir aqui com a mesa que aqui está, os irmãos me auxiliarem, que a cidade de Éfeso foi uma cidade privilegiada. Ela teve o privilégio de receber 2 cartas, uma de Paulo e outra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, enviada através de João. Teve o privilégio de ter ali como pastor, pastoreando ali aquela igreja, o próprio Paulo, Apolo, Timóteo e, segundo os pais das igrejas, João. Grandes teólogos. E a gente vê que o grande problema não está na liderança que tem um grande preparo, que tem uma grande teologia, mas quando o próprio Senhor Jesus, ele escreve ali, ele disse que eles tinham contra ele que eles deviam voltar ao primeiro amor.
mesmo com o ensino teológico, para preparo teológico que eles tinham ali, eles precisavam voltar ao primeiro amor. Isso nos traz uma advertência, como nosso presbítero aqui falou para nós nos dias de hoje, com tanta teologia que nós temos, tantos homens preparados, e muitas vezes a gente fica se questionando: mas por que o irmão fulano não vem dar uma doutrina aqui? Mas por que o irmão A não vem falar aqui? O homem preparado, não sei o quê, e a gente vê que o problema não é esse. O problema está em nós mesmos, muitas vezes. Nós procuramos desculpas para não estarmos dentro da congregação aprendendo a palavra do Senhor, e nesses dias atuais o Senhor nos permite tal situação, como falávamos aqui ontem à noite, para que possamos entender e enxergar um pouco que precisamos mais um dos outros, estar mais juntinho um dos outros, nos consagrando, aprendendo mais a palavra, independente de quem esteja pregando e quem esteja ensinando, porque o que nós precisamos é de Jesus Cristo de Nazaré, de mais comunhão com Ele, de voltarmos ao primeiro amor, às primeiras obras, como o próprio Jesus Cristo exortou aquela igreja ali. E assim eu divido aqui com os meus companheiros que aqui estão. Algum quiser dar uma endossada, me corrigir, fique à vontade. Dentro desse tópico ainda, eu quero chamar a atenção. É uma coisa interessante, né? Só curiosidade. Diz que a maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. O que é nichos de prata? Eram pequenas miniaturas, né, da deusa, ou até do templo, ou das grutas que eram vendidas na época. Então as pessoas vinham, o turismo vinha para a época, como hoje ainda vão, né, visitar as ruínas da Grécia, e as pessoas levam miniaturas do templo, e Paulo chega lá combatendo. E o que é interessante, aqui na lição, no subitem 3, diz que em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Observe que as coisas diferenciadas, elas têm propósito. Aí, lá em Éfeso, a contaminação da idolatria era tão grande que precisava de algo extraordinário para tirar a cegueira do povo. Além da pregação de Paulo, uma pregação poderosa que Deus usou ele, houve manifestações extraordinárias para que o povo dissesse: rapaz, esse homem prega, mas tem algo diferenciado nele. Há um Deus, porque como nós sabemos, a Grécia é o berço da mitologia, né? Dos deuses, Diana, Afrodite. Então havia um pensamento de Deus muito grande. De repente Paulo chega pregando, não só, é por isso que Paulo, quando chega na carta aos Coríntios, diz: a minha pregação não chegou até vós simplesmente por persuasão de palavras, mas na demonstração do poder de Deus. Não é que o lenço de Paulo, o avental de Paulo, de alguém curou lá, que seria a mesma coisa usada hoje. Pode, mas observe que tem propósito. O propósito de Deus foi impactar aquele povo. Rapaz, até o lenço do homem está curando. Não, sabe que não é o lenço do homem, né? É o poder de Deus, né? Mas até o lenço, os aventais dele estão curando. Esse homem tem algo diferente. O que é isso? É um Deus. Que Deus é esse? Então eu quero chamar a atenção disso, que as coisas de Deus têm propósito. Não é porque eu tenho um lenço de Paulo que o lenço vai servir como se fosse a regra. Não é a regra, é a exceção. Deus só faz as coisas com propósito. E aquele povo lá precisava de algo impactante, porque a idolatria era realmente impregnada, e precisava Deus abalar as estruturas para que o povo despertasse. Então Deus usou Paulo, que Deus usou, não era um invencionice, não era um modismo, não é modismo. Paulo não estava criando modismo, Paulo estava sendo direcionado por Deus para impactar aquele povo, para que eles pudessem sair da cegueira espiritual e da idolatria. E algo extraordinário precisava acontecer. E esse algo extraordinário, além da poderosa mensagem,
havia os eventos. Paulo mandava o lenço. E quando tocava no enfermo, o lenço a pessoa era curada através do poder de Deus. Não era o lenço, era o poder de Deus na vida da palavra, né? Não sei se o meu irmão Alex quer comentar alguma coisa a mais. Sim, de acordo com o que a gente pode perceber, a carta ela foi endereçada a uma cultura, não é verdade? A um povo que não é o nosso, né? Em uma época totalmente diferente da nossa. Então, de acordo com o misticismo e a idolatria que predominava tão fortemente naquela região, Paulo usa de muita inteligência e muita artimanha para a parte boa, em usar também a forma de lenços, aventais, para trazer a atenção do povo, voltar a atenção do povo ao Deus que Paulo servia, que é o Deus que a igreja serve hoje. Então, estamos também vivendo em uma época em que estão querendo incutir na mente de muitos que não estudam a palavra ou talvez não têm tempo de estar buscando conhecimento para se atualizar com as coisas que estamos vivendo, colocar também na mente do povo de hoje um misticismo ao ponto de tentar imitar uma coisa que não é transigente à cultura. Estamos vivendo em uma época diferente, povo diferente, cultura diferente. E de acordo com a gramática, a linguagem escrita, a organização da gramática chamada semântica, não nos deixa ou não nos permite trazer certas coisas para os dias de hoje. Isso foi na época, foi preciso, foi bom, mas não quer dizer que o poder de Deus só vai atuar se a gente imitar certas coisas. O interessante aqui é que a igreja, o povo de Deus, todos que querem viver uma vida em Cristo, observe Cristo, creia em Cristo através da palavra. Não é verdade? Essa é a minha ressalva. Glória a Deus. Lembra que o culto ali na qual se fazia a deusa Diana ou Artemis era um culto envolvido em muito misticismo, muita feitiçaria e muita prostituição também, até porque ela era tida como a deusa da fertilidade. A sua imagem consistia de uma imagem de uma mulher com muitos seios na frente, e existiam as sacerdotisas, as prostitutas, para que o povo fosse ali se prostituísse, além do misticismo que envolvia tudo ali. Então era necessário que o evangelho chegasse impactando através de Paulo como chegou, para que o povo pudesse ver e crer que o Senhor nosso Deus é Deus acima de todos os deuses. Ele é quem manda no céu, na terra, em todas as coisas. Então por isso ocorria tudo aquilo ali através do apóstolo Paulo, com seus lenços, seus lençóis, e através até da sua confissão, da sua palavra, da sua pregação. Amém? Eu vou começar a pimentar um negócio agora. Porque eu estou pimentando assim no sentido que o pessoal liga e fica fazendo essas perguntas, né? Primeiro é que Paulo, quando a gente lê essa carta dos Efésios, principalmente no capítulo 2, versículo do 8 ao 10, ele vai falar que a justificação é pela fé e a salvação também pela fé, e não pelas obras. Aí me perguntaram, Paulo está contradizendo o que disse Tiago na sua carta? Que Tiago vai dizer, não, a fé só é manifesta pelas obras. Porque Paulo descarta as obras e Tiago descarta e não. Aí fica parecendo uma desavença entre Paulo e Tiago. Mas na realidade não está havendo uma desavença aí. Aí é conteúdo de entender uma mensagem. Porque Paulo, quando ele fala de obras, ele está falando de obras no sentido humano, humanamente falando. Exemplo, o exemplo mais claro para isso é o que está lá com Cornélio, né, no capítulo 10 de Atos. A obra de Cornélio era tão eficaz que o próprio Deus o aceitou. Pode observar que Deus disse que a esmola que ele dava, né, a convivência lá, as orações, enfim. Mas ele não estava salvo por causa disso, não. É isso que Paulo quer focar. Paulo disse, mas ele não está salvo por causa disso, não. Faz boas obras, mas ele não está salvo, não. A ponto que Deus pega o apóstolo Pedro, não é isso? Dá aquela visão que a gente conhece lá dos lençóis por répteis que está lá.
E quando se prega Jesus, aí sim, aí Cornélio aceita, os demais estão lá. E a evidência maior foi que todos foram batizados com o Espírito Santo. Então, Paulo está falando dessa obra aí, que não é obra que leva para o céu. Enquanto Tiago, ele faz o contrário, ele fez, o crente salvo tem que praticar boas obras. É diferente, são duas coisas diferentes. Paulo está na dimensão de obra, enquanto não se aceita a salvação em Cristo, pela fé. E Tiago já está nas obras de quem já é salvo, que a fé manifesta pelas obras. Então, eu como crente salvo em Jesus, eu tenho que fazer boas obras. E Paulo traz em outro contexto. Não pense você exemplo, existem várias religiões que fazem boas obras, mas elas não estão salvas por causa dessas obras, porque a salvação pela fé é através de Jesus. Então, temos cuidado com isso, porque há pessoas que ficam dizendo que está havendo uma controvérsia quanto Paulo fala em obra, descartando as obras, e quanto Tiago disse, não, a obra é importante sim. Então, vamos entender para a gente não misturar, que a Bíblia por si só ela não vai haver controvérsia no que está escrito, tá certo? Então, estou falando isso aqui porque alguém me questionou referente a isso, e eu achei interessante, né? Então, eu acho que o pastor tem alguma coisa para colocar. Assim, quem estuda a Bíblia, quem estuda a palavra de Deus, é por isso que nós estamos estudando a carta introdutória. Na introdução da carta, aí você vai ter destinatário, propósito, objetivo. Por isso que é importante você, quando for estudar um livro da Bíblia, você saber o propósito, né? A razão por que aquele livro foi escrito. Qual é a palavra-chave do livro? O que é que o livro está tratando? Como o nosso presbítero Demário falou, Paulo está tratando de uma coisa, Tiago está tratando de outra, né? Então, não há controvérsia nenhuma. Por quê? Porque há tratamentos diferenciados. São assuntos diferenciados. Quem não lê a Bíblia, não sabe definir esses contextos, esses detalhes, aí sim vai entrar em atrito e confusão. Porque está falando obra lá, está falando obra cá, mas é por isso que é importante a lição de hoje, porque vai realmente trazer você uma visão do mundo que você está entrando. Qual é o mundo que Paulo estava tratando? O que é que Paulo estava tratando na carta aos Efésios? Qual é a preocupação de Paulo aos Efésios? Então, quando você tem essa questão em mente, aí quando você lê, e você lá na frente, a Bíblia não se contradiz. Nós é que não temos, muitas vezes, a noção do que está sendo tratado, né? Mas quando chega essa noção, por isso que a escola dominical é importante, para dirimir essas dúvidas, como foi tirado aqui. Então, quando você lê um livro a partir de hoje, lembre o seguinte, vá primeiro na primeira página nas Bíblias de estudo, que é que nós temos hoje Bíblia de estudo, vá na primeira página do livro de cada capítulo, vá lá e leia a data, o propósito, objetivos, razões. Aí você vai ter a certeza do que está sendo tratado. Isso que é importante, né? Muito bem, meu presbítero. Deixa eu fazer outra pergunta também, pastor, porque me fizeram, como é coisa apimentada, eu tenho que jogar para a mesa também, vai né? para 2 horas da tarde hoje aqui a escola dominical. A outra me perguntaram assim, só quem tem fé do que Paulo ensina aos Efésios, somos nós crentes, a pessoa que não é crente não tem fé, porque ele vai tratar da justificação pela fé aos Efésios, né? Essa salvação pela justificação pela fé em Cristo. Que fé está falando, né? Aí perguntaram, quer dizer que uma pessoa não crente não tem fé? Aí eu respondi dessa forma, eu quero que a mesa reforce aí. Eu disse, olha, eu entendo fé de 3 partes, de 3 modos. Eu entendo fé comum, entendo fé salvífica, entendo fé sobrenatural. Então, fé comum todo mundo tem. O que é a fé comum? É aquela que a pessoa diz assim, eu tenho fé que eu vou passar no Enem. Isso é fé comum, qualquer um pode falar. Mas só vai passar se estudar, óbvio. Né? Ou diz assim, eu tenho fé que eu vou tirar na Mega Sena, mas nem todo mundo tira. Né? Isso é fé comum. Agora, o que Paulo está tratando aos Efésios chama-se fé salvífica. Até pelo nome já está se dizendo, é a fé da salvação em Cristo para ser justificado perante Deus. E a fé sobrenatural já está dizendo, sobrenatural é aquilo que está fora da limitação humana. É uma operação diretamente de Deus, aí é outra coisa, então está em outra conotação. Então, o que Paulo vai tratar aqui é exatamente a fé salvífica, para tirar essa mistificação aí de dizer que só a gente crente tem a fé, não. Então a gente tem que entender o que é fé. Se não entendermos o que é a fé, a gente não vai entender de que fé Paulo está falando nessa carta aos Efésios. Então é bom fazer essa colocação. Não sei se alguém pode reforçar isso aí. Fé
é você acreditar, é confiança, né? Então você pode ter uma fé verdadeira, uma fé regida pela Bíblia, ou você pode ter uma fé cega, né? Eu posso dizer, isso aqui é meu Deus, eu acredito, eu tenho certeza absoluta, é fé. Agora, uma fé cega é uma fé sem resposta, é a fé de Diana, lá dos deuses da igreja lá dos adoradores de Diana. Eles adoravam, eles acreditavam. Era fé ou não era? É uma demonstração de credibilidade, de confiança. Não, essa é minha deusa. Ela existe, né? E ela existe. Se fazia até sacrifícios aos deuses, né? E naquela época as pessoas depositavam até o seu destino aos deuses, né? Meu destino está na mão dos deuses. Seja o que os deuses queiram, porque essa é a vontade dos deuses. Então, era fé. Agora, uma fé comum, pode ser uma fé comum, todo mundo acredita em Deus, até o diabo acredita, né? E treme, estremece, mas é uma fé cega, isto é, uma fé sem a clareza do verdadeiro Deus que Paulo trouxe agora, a verdadeira fé no Deus verdadeiro. Então, a fé verdadeira é quando nós estamos adorando a um Deus verdadeiro. E uma fé cega quando nós estamos fora daquilo que a Bíblia diz. Tá certo? Então, até os índios creem que o sol é um Deus. Quem vai dizer, quem vai tirar essa certeza dele? Só Deus iluminando através de sua palavra, como Paulo chegou lá e trouxe a clareza da verdadeira fé, a fé no Deus genuíno. A fé é verdadeira quando esta é depositada no Deus genuíno. E só a palavra de Deus pode abrir o entendimento do homem, né? Muito bem. Meu presbítero. Glória a Deus. Vamos assim correr, né? A Raizó já tem corrido ali. E encerrando assim esse segundo ponto da nossa lição, que fala sobre destinatários. Ainda tem ali a saudação epistolar. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Ou seja, Paulo acrescenta a saudação dos judeus, que era paz seja convosco, ele acrescenta a palavra graça, para que nós possamos lembrar o favor gratuito e imerecido que Deus tem feito por cada um de nós e tinha feito ali por cada um dos crentes ali em Éfeso. Quanto ao destinatário, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular, destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Por isso que nós denominamos de carta aos Efésios, porque ela era o centro. Éfeso era a cidade central ali, onde tudo que ia para aquela região da Ásia Menor tinha que passar por Éfeso. É como nós hoje aqui, se qualquer voo internacional que nós formos fazer para a Europa, a gente tem que passar pelo São Paulo. Então, era como se fosse a cidade de Éfeso ali, tinha que passar por Éfeso. Aí ficou centralizado ali para que possa ser distribuída as informações que estavam ali para aquelas igrejas que ali estavam. E o terceiro tópico da nossa lição vai nos falar sobre propósito e mensagem. E dessa feita, nós assim convidamos nossos para assim nos fazer assim um comentário sobre o terceiro tópico da nossa lição, que nos fala sobre propósito e mensagem. Bem, já estamos chegando, né, à conclusão de mais um debate bíblico, o estudo bíblico, né, na verdade. Estamos aqui observando esses dois subpontos, né, sobre a mensagem e o propósito. De acordo com a perspectiva em que o teólogo escreve acerca destes momentos em que Paulo se encontra em Éfeso, a gente pode perceber que o propósito é evidenciado por aquilo que ele acha de mais carente naquela região. Até porque quando ele vem destacando as dificuldades existentes naquela época e naquela igreja, naquela região, naquele povo. Quando ele vem destacando sobre a importância de crer no único e verdadeiro Deus, ele vem trazendo a importância de desenvolver naquela época a salvação
que foi dada a nós por meio da fé, os dons, a unidade da igreja. Então a gente começa a perceber que o propósito da mensagem de Paulo é justamente ajustar o corpo com o cabeça pensante. Quem? Cristo. Paulo vem trazendo a ressalva de suas doutrinas que recebeu de Cristo para unificar o corpo. E o corpo nada mais é do que a igreja. A igreja, ela é transitória em épocas, em séculos, e nós estamos aqui como igreja falando sobre a mensagem que foi eficaz no tempo em que Paulo destinou aquele povo na cidade de Éfeso. Ela é transitória para nós hoje, é transcendente também, porque fala da mensagem como Cristo, ele é formalizado, como ele é formado, como ele é dito, como ele é entregue. As obras que Cristo realizou, ela é demonstrada através da doutrina que Paulo vem trazendo, e ele ressalta isso quando diz que ele não prega uma mensagem meramente humana nem filosófica. Ele traz uma mensagem com muita contundência. Até no livro de Romanos ele ressalta que a pregação dele não é baseada no conhecimento que ele tinha, na forma judaizante de pensar, não, na cabala, nada. Ele pensa de forma diferente. Ele diz que todas as vezes que foi escrever, o próprio Cristo estava o ensinando. Ele começa a ressaltar para nós a importância que ele dá à palavra de Deus, para que isso seja o veículo para a mudança no mundo em que ele estava vivendo. E hoje a gente consegue enxergar que o propósito de Paulo naquela região era justamente mostrar, evidenciar Cristo, a salvação por meio da fé em Cristo, a obra de Cristo, e como Cristo revelava o poder de Deus através da pregação do Evangelho. Então nós já estamos aqui com esse subponto acerca do propósito, distinguindo que o propósito de Paulo nada mais era do que a divulgação do verdadeiro Evangelho, que era simplesmente crer em Cristo, acreditar que ele estava preocupado com a unidade da igreja de acordo com os problemas existentes e daquilo que fazia com que Paulo fosse insuficiente em corpo, mas na escrita ele estava presente. Então nós começamos a entender que o propósito real do que Paulo estava querendo naquela época ainda é evidenciado hoje, através do que estamos fazendo aqui, através do que estamos usando para divulgar o Evangelho, a importância do Evangelho, como é utilizado o Evangelho, qual é o motivo de pregar o Evangelho a toda criatura, a todo ser humano. Então nós estamos aqui ressaltando o propósito desta carta, é justamente revelar que Cristo, que é o cabeça pensante, ele tem sua preocupação com o mundo, e por que não dizer com todos aqueles que se chega a ele por meio da fé. E quando ele olha a circunstância que envolve o povo daquela cidade, o povo daquela época, é transitório para nós, porque serve. A instrução que Paulo dá acerca dos problemas existentes naquela época e como era resolvido através do trato com a palavra de Deus, hoje estamos vendo que a palavra de Deus, ela vem rompendo barreiras, vem rompendo gerações, décadas, séculos, e trazendo para nós a eficácia da revelação pela palavra de Deus. Amém? E a mensagem nada mais é do que aquilo que ele tinha como ferramenta. Ele não ia com sua filosofia, ele não ia porque estudou aos pés de Gamaliel, ele não trazia aquilo que a gente acha que muita gente quer trazer, um conhecimento filosófico, cultural para impactar a massa. Não, ele estava preocupado em organizar o que ele já ganhou em Cristo, em cuidar dos que já estavam em Cristo, mas precisavam ficar melhor, ter uma postura diferente. E a gente começa a entender que nada mais é do que o mesmo intento em que nossos pastores, nossa convenção e todas as outras que têm compromisso com Cristo, ministérios, querem fazer com a igreja, mostrar as responsabilidades como ser humano, de evidenciar um evangelho limpo, santo, que agrada ao Pai, mesmo vivendo no mundo em que nós estamos vivendo. Amém? Eu quero passar a ressalva para nosso presbítero. Muito bem, queria reforçar o que Alex falou. Realmente, quando Paulo
dentro do seu propósito objetivo, de apresentar Jesus, tanto para Éfeso como as demais cidades, conforme as suas epístolas ou cartas, dizendo realmente que Paulo, nós que precisamos um pouco mais da vida dele, e os estudiosos vão dizer que Paulo era um teólogo da época, que ele aproximadamente de 4 a 5 idiomas ele falava na época, né, mostrando que era um homem muito inteligente. Mas Alex fez um foco muito importante. Paulo não estava preocupado em mostrar conhecimento cultural, filosófico, literário, enfim. A pregação de Paulo foi apresentar Jesus como salvação para a humanidade. E quando o Alex estava falando, veio um texto bíblico aqui à minha mente, ele escrevendo não a Éfeso, mas aos Coríntios, que está lá no capítulo 10, o versículo 32, que Paulo vai dizer assim: portai-vos de modo que não deis escândalos. Aí ele fala de 3 povos aqui. Isso é interessante, porque a gente está falando de Cristo. A pregação de Paulo, a centralização dele era apresentar Jesus como salvação. E ele vai falar aqui de 3 povos dentro da salvação em Cristo. Isso é muito interessante. Ele coloca: não deis escândalo nem aos judeus, primeiro povo. Depois ele fez nem aos gregos. Por que ele coloca grego? Porque Corinto era uma cidade que estava dentro da Grécia. Mas grego aqui significa gentios. O que é um gentio? Todo aquele que não é nascido em Israel. Nasceu em Israel é um judeu, não nasceu em Israel é um gentio. E ele vai para o terceiro povo, que é exatamente dentro da pregação dele, que é Cristo. Ou seja, ele vai dizer aqui, olha, existe um povo chamado judeus e existe um povo chamado gentio. Mas agora em Cristo há um novo povo. É chamado, ele diz aqui, ó, nem a igreja de Deus. E o que é a igreja de Deus? É quando os judeus aceitam o evangelho que Paulo pregava. Ele pregava para os judeus. Se o judeu aceitasse o evangelho em Cristo, se tornava agora o quê? Igreja de Deus. Ele pregava para os gentios que estavam lá na região da Grécia ou na Europa. Se esse gentio viesse aceitar Jesus como Salvador, ele também passava a ser igreja de Deus. Então, em Cristo agora, tanto judeus como gentios, aceitando esse plano redentor de Deus em Cristo, cravado em morte de cruz, passa a ser agora igreja de Deus. Então, isso é muito importante nós abordarmos, porque a pregação de Paulo era centralizada exatamente na salvação em Cristo, né? Então, por isso que eu achei muito interessante na colocação que ela estava fazendo, esse texto que Paulo escreve aqui aos Coríntios, né? Então, muito bom entendermos que Paulo estava focado em apresentar Jesus, em vez de mostrar o seu conhecimento filosófico, cultural, literário, histórico. Paulo não estava preocupado com isso. Além do que, lógico, teve momento que ele se apoiou disso aí para apresentar Jesus para as pessoas que estavam numa nata social mais elevada. Então, lógico que ele se utilizou. Mas o objetivo de Paulo em suas cartas não era esse. Era apresentar Jesus como salvação para a humanidade. Isso é que é importante, né? Glória a Deus. E endossando a palavra dos nossos irmãos, já encerrando a temática na qual a mensagem que Paulo traz ali aos Efésios, como fala da igreja, ele fala que Jesus Cristo é a cabeça e a igreja o corpo. E podemos assim, como autor da nossa lição, ele classifica o desdobramento desse assunto nos seguintes eixos temáticos, que são 5. Primeiro, aí Paulo vai tratando dentro dessa epístola, na qual nós vamos estudar durante todo esse trimestre, que é a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Segundo, a atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência de salvação. Terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Quarto, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. E quinto, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Esses são os desdobramentos dos assuntos na qual Paulo fala na mensagem levada até os crentes ali em Éfeso. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Concluindo, a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações
nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua igreja. Domingo que vem estaremos aqui mais uma vez, seja através de fazendo esta live, na nossa próxima lição número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, ou seja, da nossa maneira tradicional em cada sala. Viu, meus amados irmãos? E assim nosso pastor está assim com as considerações finais. É importante os irmãos aproveitarem e lerem o livro ou a carta aos Efésios. A lição vai ter versículos salteados, mas seria interessante ter um contexto geral, né? Os irmãos lerem todo o capítulo. Vamos ter só versículos salteados, mas é importante aproveitarmos e nesse trimestre lermos o livro dos Efésios, né? 6 capítulos só, ler de 2 horas, mas não é ler, a gente vai estudar, é diferente, tá certo? Então aproveitem e estudem, peguem uma Bíblia de estudo para pegar uns detalhezinhos e leia cada versículo com cuidado, porque eu só observo que cada versículo tem um detalhezinho interessante, né? Muito bem, vamos encerrar porque as horas já foram dando a oferta, sim. Estaremos também tirando oferta para contribuir com o trabalho do Senhor Jesus, né? O trabalho segue. Aqueles que podem contribuir, contribuam. Os que não podem, Deus sabe de todas as coisas, né? Ninguém está colocando faca no pescoço de ninguém. Quando se fala de dinheiro, numa situação dessa, o povo pedindo dinheiro, a vida segue. Todo mundo tem que viver, e a igreja precisa também. Estamos aqui na congregação e estamos usando a estrutura da congregação, né? A infraestrutura da congregação. Estamos aqui com o som ligado, estamos com a energia ligada, o ventilador ligado, e isso não é de graça, isso se paga. Nós temos nossos missionários no exterior, e o dólar já está a mais de R$5, imagine o euro, que o nosso pastor ali, Vitor, está na Itália, a Europa é euro, pastor Versosa, e esses irmãos precisam. Eu sei que a igreja lá cuida também, mas a igreja lá tem aluguel para pagar, tem toda a infraestrutura para pagar lá, como tem também aqui. Os que podem, os que têm condição de ajudar, ajude. Os que não têm, vamos orar para que Deus te dê condição e tenha condição também de você ter o pão sobre a sua mesa, porque sabemos que o desemprego vai ser grande, nós não temos dúvida nenhuma, salários serão cortados, até o meu salário também, acho que com certeza vai ser cortado, porque eu trabalho em empresa pública, e já vai sair um decreto aí, e com certeza vão cortar, apesar de estar trabalhando em casa, mas vão cortar, né? E é assim, crise é assim, Deus está no controle, é a carta de Efésios, né? Deus está no controle, aleluia. Quem tem para ajudar, ajuda, quem não tem, ora. E os irmãos que podem também contribuir com algum alimento, a igreja está sempre com uma pessoa aqui, durante o dia nos trabalhos, no ciclo de oração, recebendo um feijão, um arroz, para aqueles nossos irmãos, está certo? Então vamos orar pedindo a Deus a sua bênção sobre as nossas vidas, sobre nossas finanças. Eu sei que Deus cuida e vai continuar cuidando do seu povo em nome de Jesus. Pai querido, Pai eterno, nesse momento quando vamos contribuir com o teu trabalho, Senhor, aqui estaremos nós contribuindo também com muita alegria para a tua obra, e os que estão em casa, os que podem fazê-lo, Senhor, ajuda-os. Que eles possam depositar ou trazer aqui na congregação para a manutenção da tua obra, os nossos missionários e aqueles que estão, Senhor, passando por dificuldade. Eu sei que são muitas, mas tu estás no controle de todas as coisas, meu Deus. Tu tens ajudado a tua igreja, tu tens suprido a nossa necessidade, e eu me apego naquele versículo, Pai. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então estamos aqui, Senhor, buscando o teu reino e a tua justiça, e eu não tenho dúvida nenhuma que tu cuida. Tu disseste na tua palavra que os pássaros, eles não semeiam e se alimentam, os lírios crescem e se vestem mais do que Salomão, e tu tem cuidado de cada um, e nós valemos muito mais do que pardais, do que lírios nos campos. Senhor, o pão de cada dia eu sei que vai chegar,
porque Tu és poderoso sobre nossas vidas. Não temos dúvida nenhuma, Senhor. Assim Te oramos, Te agradecemos pela a nossa bênção, a Tua bênção sobre nossas vidas e sobre a vida do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Considerações finais para encerrar? Muito bem, então quero agradecer a equipe técnica, está aqui Leandro, está aqui Mateus, está aqui a irmã Silvana, secretária da Escola Dominical, Mariana e Luana, a equipe técnica está aqui, trabalhando animada para Jesus abençoe nossos jovens da casa do Senhor, viu? Muito bom. Os irmãos que estão em casa, Deus abençoe ricamente, receba esta palavra nessa manhã, guarde, estude para a glória do nome do Senhor. Vamos agora agradecendo? Muito bem. Vamos, desde já também queremos dizer aos irmãos que estão em casa, nós estamos dando 10h30, porque houve um problema técnico aqui com a internet, mas começamos também, era quase 9h30, então tá no limite, 1 hora de ministração do estudo. Já invadiu o horário de Abreu Lima. À noite tem live de novo, né? À noite tem culto aqui à noite, em nome de Jesus. Todos são convidados para, a partir das 18h30, né? 18h30, os irmãos se conectar, porque às 20 horas tem um culto lá de Abreu Lima, em nome de Jesus. Vamos orar? Ok? Vai colocar no YouTube. Onde for ferramenta, Instagram, Facebook, YouTube, vai ser transmitido para a glória do nome do Senhor. Vamos orar? Ora aí. Glória a Deus. Oremos. Pai amado, Deus bendito, Deus de Abraão, de Isaac e Israel. Graças te damos, Pai eterno, por essa tão rica oportunidade na qual o Senhor nos concedeu daqui a estarmos a ministrar a Tua palavra, Senhor, para o Teu povo que estão a nos assistir, Senhor. Que vidas possam ter sido edificadas, exortadas, consoladas, Senhor, e que possamos, Pai bendito, cada dia mais estarmos crescendo na graça e no conhecimento que há em Ti, meu Pai amado. Te peço, meu Pai querido, pela nossa nação, pelo nosso país, continua com as Tuas mãos estendidas, livrando de todos os males, repreendendo todo o mal, Senhor. Permanece conosco, fica conosco, Senhor. É o que Te peço e também já Te agradeço, em o nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do seu Santo Espírito seja sobre cada um de nós, agora e sempre. Amém.